E, gente, notícia exclusiva, informação que acabou de chegar, tem mais bastidor. Tarcísio de Freitas, a gente estava contando agora, né, do embate entre ele e Jair Bolsonaro. Ele vai se reunir amanhã, às 8 da manhã, com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio vai tentar convencer Bolsonaro a apoiar a reforma. Aliados do governador acabaram de me informar que o objetivo dele é tentar explicar para Bolsonaro que a reforma tributária é importante para o país, que vai trazer um avanço relevante de simplificação dos impostos, dos tributos, e argumentar com Jair Bolsonaro de que esta reforma tributária começou a ser gestada no governo dele, Bolsonaro, e que por isso não teria motivos para ele se opor desta forma. Vai ser difícil. Bolsonaro está em campanha contra a reforma, em campanha nas redes sociais, em campanha conversando com deputados. Ele adotou uma estratégia de se posicionar, agora depois que ele ficou inelegível, de se posicionar contra a reforma, de fazer isso uma batalha entre direita e esquerda. Tem conversado com deputados que estão aí mais divididos para votarem contra a reforma, e já vai surgindo ali uma certa rivalidade, já que Tarcísio aparece como um herdeiro natural do bolsonarismo em 2026. Embora o governador paulista já trouxe isso aqui para vocês, está focado em disputar a reeleição, diz para todo mundo, para todos os aliados próximos, que não tem nenhuma pressa de chegar à presidência da República. Então, você tem aí amanhã às 8 uma tentativa de conversa, de reconciliação nessa rusga importante que surgiu entre Jair Bolsonaro e quem é hoje o seu principal aliado, seu principal afilhado político, seu principal herdeiro político. Vamos de novo com Leandro Rezende e Renata Agostini. Renata Agostini, a pergunta de milhões: será que Tarcísio consegue convencer Bolsonaro? Eu acho que o intuito dele é esse, o movimento que ele está fazendo em Brasília, nas conversas com os governadores, na conversa com o ministro da Fazenda, na conversa com a bancada do partido dele, com o presidente do PL e agora com o presidente Jair Bolsonaro, é para que o esforço dele de articulação, no fim, não seja prejudicado. E ele possa, então, também azeitar essa relação com o bolsonarismo a quem interessa a ele, né? Não virar um vilão, né, para essa parte do eleitorado, para esse grupo de apoio de Tarcísio de Jair Bolsonaro. Então, é uma habilidade política que Tarcísio está colocando à prova nesse giro dele em Brasília. Leandro, e na sua avaliação, meu caro, você acha que eles conseguem chegar a um acordo? Se ele não convence Bolsonaro a não apoiar a reforma, será que ele pelo menos convence Bolsonaro a tirar o time de campo e parar de bater contra? E eles conseguem aí não ter uma rusga muito grande nessa relação? O Bolsonaro, né, de toda a carreira política dele que a gente acompanhou nos últimos anos, né, nos anos da presidência, nos tantos anos dele como deputado federal, uma coisa que a gente pode observar é que o ex-presidente da República, ele não muda de posição com relação a nada, né? Pode ser prejudicial a ele, como foram tantas as posições adotadas por ele durante seu governo que impediram que ele se reelegesse, né, que ele foi até o final no negacionismo contra as vacinas, na postura diante da Covid-19, em tantas outras situações, né, o Bolsonaro não muda de posição. E é difícil de imaginar que, por mais que eles tenham uma relação próxima, né, de amizade, que é celebrada pelos dois, é difícil de imaginar que o Tarcísio tenha algo a dizer ao ex-presidente da República que seja capaz de fazer com que ele desdiga aquilo que apresentou ontem, uma nota oficial criticando a reforma tributária do governo Lula, denunciando que é uma reforma que traria muitos problemas para a população brasileira, criando toda uma situação, né, para colocar
os seus eleitores contra esse projeto que foi abraçado pelo Centrão e foi abraçado pelo governo federal. O Bolsonaro se colocou fora disso, né? E o Tarcísio se colocou dentro disso. Está fazendo uma série de movimentos para poder tentar ali convencer o PL e agora tentar convencer o ex-presidente da República de que não, a reforma é boa. É difícil de imaginar o Bolsonaro amanhã soltando uma nota desfazendo tudo aquilo que ele disse na terça-feira. Mas é um movimento importante para o Tarcísio, sobretudo, né? De se colocar como uma alternativa à direita para discussões de matérias de interesse econômico, notadamente. Se a reforma tributária consegue unir tanta gente da economia que pensa diferente, como naquela carta, né, que a gente viu, de tantos pensamentos diferentes. Bem lembrado, Leandro. E está todo mundo unido em torno da reforma tributária, o Tarcísio está se colocando como um interlocutor possível desse grupo, né? E aí do famigerado mercado, né, que daqui a pouco vai começar a procurar um candidato para chamar de seu também. O Tarcísio está se colocando ali como uma pessoa que dá para conversar, como em outro momento foi o Bolsonaro também, essa pessoa que dava para conversar com a intermediação ali do Paulo Guedes. Mas agora, nessa questão da tributária, o Bolsonaro já disse que é terminantemente contra e quem tá colhendo aí um dividendo político, porque articulou para mexer no texto em favor dos governadores, conversou com o Haddad, foi lá no PL, está indo conversar com o ex-presidente da República. Quem está se colocando aí como um articulador nessa história e está saindo bem, né? Está saindo com uma foto bonita, é o governador de São Paulo, né? Vamos ver se ele vai ter sucesso. Pelo histórico do Bolsonaro, não dá para a gente imaginar que ele terá, mas que o movimento é, pelo menos, interessante de acompanhar, isso é sim. Renata, e como é que Bolsonaro está ficando nessa foto? Você escreveu no domingo, na sua coluna no Estadão, que o principal teste de Bolsonaro ainda estava por vir, né? Era o quanto ele ia conseguir se manter relevante. Esse é quase que o primeiro movimento político dele depois da inelegibilidade. Ir contra essa reforma, bater de frente com o PT. Como é que ele está se saindo? De fato, nessa coluna eu também falava sobre a dificuldade de Bolsonaro até o momento em se colocar como esse personagem que organiza a oposição. É algo que se exigiu bastante dele assim que terminou a eleição e ele perdeu. Se ele viraria esse líder da direita, ele entregou muito pouco nesse sentido. Com esse posicionamento que ele fez ali de peito aberto contra a reforma tributária, ele acabou chamando atenção para um posicionamento dele, de uma pauta que estaria em evidência nessa semana, uma pauta que era apoiada pelo governo, portanto, ele avocava esse antagonismo. Ele agora, aparentemente, está encontrando dificuldades, porque existe uma ala do seu partido que entende diferente, que entende, inclusive, que pode obter vantagens nessa negociação com o governo, e o governador de São Paulo, que só está no cargo porque abraçou o bolsonarismo, mas agora está no cargo e é o governador do principal estado do país, está com uma agenda diferente, está com um entendimento diferente. Ele vai ter que colocar à prova se ele tem essa habilidade de ser um articulador, de ser uma liderança, de trazer esses votos para o lado dele, ou se ele vai eventualmente entender que é conveniente ceder. Mas se ele assim o entender, vai ser um sinal de fraqueza, né?